Como Miriam, a irmã de Moisés, viveu um milagroso plano de fé, queda e redenção divina em Israel. No terceiro ano de Joaquim, sob a opressão cruel do faraó, o povo hebreu se afligia, sendo escravo de um sistema que os tratava como objetos. Miriam nasceu em um lar hebraico, onde a esperança ainda florescia nas sombras da desesperança, uma centelha acesa pelo amor fervoroso de seus pais, que confiavam nas promessas de Yahvé. Eles se alegraram e sempre souberam que sua filha traria um propósito maior, marcada para desempenhar um papel essencial na história redentora de Israel. Em uma manhã dourada, enquanto os primeiros raios do sol beijavam as águas do Nilo, um lamento cortou o ar. Era o choro de um bebê, e o coração de Miriam disparou ao reconhecer que se tratava de seu próprio irmão, Moisés, colocado em um cesto com o toque amoroso e o desespero de sua mãe. Com astúcia e coragem, Miriam escondeu-se entre os juncos, observando a cena com uma atenção que podia ser cortada com uma faca. A princesa egípcia se aproximava, e, ao avistar a criança, o que se poderia esperar? Miriam, impelida pela ousadia e pela fé, rompendo os limites de sua juventude, emergiu do esconderijo, apresentando-se como a guardiã de seu irmão. Posso encontrar uma mulher hebraica para amamentá-lo, ofereceu Miriam, enquanto uma luz de esperança bruxuleava na presença da princesa, que consentiu. Essa ousada ação não apenas salvou a vida do menino, mas iniciou a realização de um plano divino que, apesar da dor e da escravidão, traria libertação para Israel. À medida que os anos se passavam, Miriam cresceu e tornou-se uma guardiã das tradições de seu povo. Mas, como todos os mortais, sua humanidade a levou a momentos de fraqueza. Em um momento de orgulho, endurecida pela presunção, Miriam questionou a liderança de Moisés, emparelhando-se com Arão. Consequentemente, a lepra a subjugou, simbolizando a separação da presença divina. As chamas de arrependimento consumiram seu ser quando o isolamento se fez presente. Ela sentiu o peso da desobediência e a fragilidade de sua condição. Entretanto, enquanto lamentava, seu olhar se voltou a Moisés, que intercedeu a Deus por sua cura. Nesse ato de amor e compromisso fraternal, a relação entre irmãos se restaurou, e a graça de Deus a envolveu. O Senhor, com misericórdia, desceu sobre Miriam, trazendo saúde e retribuindo seu propósito. Renovada e restaurada, Miriam se adiantou na celebração após a travessia do Mar Vermelho. Com as ondas caindo atrás deles, ela liderou as mulheres em canções de louvor, celebrando a intervenção divina que se manifestou em meio ao medo e à incerteza. Seu coração pulsava com esperança, mas, em seu íntimo, uma pergunta percebida brotava: qual será o próximo passo da minha vida na jornada de fé ao lado do meu povo? As águas gélidas e imponentes do Mar Vermelho agora evidenciavam a libertação, mas a história de Miriam estava longe de terminar. Que novos desafios aguardavam um coração que uma vez ousou questionar a autoridade de Deus? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Miriam, agora uma campeã de louvor, se encontrava em um novo estágio de fé e responsabilidade. O futuro se desenhava à sua frente, repleto de promessas e lições a serem aprendidas na aliança com Deus. O que o Todo-Poderoso ainda tinha reservado para sua vida e para seu povo? A resposta estava nas páginas da história que estavam prestes a se desdobrar. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses após a grandiosa travessia do Mar Vermelho. O povo de Israel se via agora em um deserto vasto e áspero, onde a escassez se tornava uma prova constante da fé de cada um. Miriam observava os rostos cansados de seu povo, a gratidão pela libertação misturando-se com a preocupação sobre o que o futuro lhes reservava. Após o êxodo, a liderança de Moisés emergiu, mas a sombra da dúvida se assentava sobre os corações de muitos. Teremos o que comer? A água se tornará um problema? Seremos livres de verdade,
perguntas angustiantes ecoavam pelas sandálias da algazarra hebraica. O deserto, com suas temperaturas que variavam entre o ardente calor do dia e o frio cortante da noite, se tornava um campo de provações. Miriam, em sua posição de liderança, esforçava-se para acalmar o povo. Enquanto caminhavam, uma nuvem de fumaça surgia, e, como se fosse um anjo enviado do céu, a presença de Deus se manifestava em uma coluna de nuvem pela manhã e uma coluna de fogo à noite. Miriam sentia a presença divina ao seu redor, mas uma inquietude ressoava em seu espírito. Deus, o que está por vir? Qual é o propósito em meio a este deserto? Uma noite, enquanto todos descansavam ao redor de fogueiras, um reprisar em sua memória levou a um dia distante o dia em que desafiou a autoridade de seu irmão. Determinada a se manter firme, Miriam ergueu sua voz com coragem: escutai, filhos de Israel, o Senhor nosso Deus é poderoso e fiel. Louvemos a Ele, não em desespero, mas em triunfo. Suas palavras dançaram no ar quente e ressoaram nos corações de seu povo, como um chamado divino à unidade e força coletiva. Mas a cada momento de louvor, um temor sussurrava: o deserto também provava a fidelidade dos hebreus, e Miriam estava ciente disso. Ela se lembrou da seca que se aproximava, e uma profecia não revelada ecoou em seu íntimo, prometendo um tempo em que haverá abundância em meio à escassez. Então, algo inesperado aconteceu. Na manhã seguinte, quando o sol mal havia começado a despontar, Miriam se deparou com um evento que abalaria o povo. Um jorro de água brotou de uma rocha, ao comando de Moisés, e o som da água limpa e fresca inundou o deserto seco. As vozes jubilantes explodiram, o alívio era palpável, mas a mente de Miriam ainda permanecia inquieta. Como aquela rocha poderia ser uma sombra daquele que é a água da vida? O Senhor a lembrou de que tempos de prova não significam ausência de providência. Em meio à grandeza de aquele que traz água do deserto, Miriam compreendeu algo profundo. Tudo o que estava acontecendo, cada calamidade e cada bênção, estava entrelaçado com um plano soberano. Mas a unidade do povo do Senhor estava fragilizada, um espírito de rebelião começou a eclodir. A murmuração crescia entre os israelitas, e as palavras de insatisfação viajavam de boca em boca. Para que viemos até aqui? Era melhor ficar no Egito. Essas vozes ecoavam como trovões na mente de Miriam, e ela se via compelida novamente a interceder. Diante do seu povo, com o coração ardendo em fervor, Miriam levantou-se e clamou ao Senhor, pedindo que sua mão poderosa os mantivesse unidos e restaurasse suas esperanças. E, enquanto a brisa suavizava suas palavras como uma suave resposta de Deus, ela sentiu que algo extraordinário se aproximava, algo que mudaria o destino de não apenas Israel, mas de todas as nações. O que poderia ser essa nova revelação? Um fogo que iria consumir o deserto e acender uma esperança renovada? O temor reverente penetrou em seu coração, e, em meio à angústia e incerteza, Miriam esperava. O plano de Deus começava a se desdobrar, e as promessas do Senhor nunca falham. Entender o desígnio divino exigiria mais do que fé, exigiria despojamento da incredulidade. Mas Miriam estava decidida a persistir, pois dentro dela havia uma certeza: Deus estava em movimento, e a história de redenção ainda estava sendo escrita. À medida que os dias se arrastavam, o deserto tornava-se um testemunho silencioso de provação e desespero. O chão seco sob os pés do povo clamava por socorro, e a murmuração crescia. Por que nos trouxe aqui para morrer de sede? Repetiam as vozes. Miriam, percebendo o aumento da desconfiança, buscava consolo numa voz que parecia distante, mas a esperança ainda pulsava em seu coração. Certa manhã, enquanto os raios do sol começavam a tocar a terra, ela encontrou Moisés, que estava orando. O brilho silencioso de sua fé era um farol em meio à tempestade emocional que cercava a comunidade. Miriam aproximou-se, com delicadeza, perguntou: Irmão, o que o Senhor disse a você a respeito deste povo? Moisés ergueu os olhos, e contemplando o deserto desolado, respondeu: O Senhor disse que deve haver uma resposta à sede que aflige a multidão. Mandou que eu falasse à rocha, e ela dará água. A fé de Miriam acendeu-se. Ela recordou as palavras de Deus que criaram rios em tempos de seca. Então, vamos. Ele é fiel. A água virá. Mas a sombra da dúvida ainda pairava sobre ela.
Um pensamento inquietante cruzou sua mente. E se o povo não acreditasse nas promessas que viam se cumprir? Moisés dirigiu-se à congregação, e Miriam se posicionou ao seu lado, percebendo que toda a comunidade estava ansiosa. Com um gesto, Moisés pediu silêncio, e o eco do deserto foi preenchido por uma expectativa fervorosa. Ouvi, filhos de Israel, começou ele, a voz firme. O Senhor diz que, a partir de sua palavra, esta rocha irá jorrar água e saciar nossa sede. E, com um forte golpe em sua vara, a rocha foi atingida. E, sim, a água começou a brotar, jorrando com uma força que despejava correntes poderosas sobre a terra seca. Gritos de alegria e louvor vibraram entre os israelitas, enquanto centenas se aglomeravam na fonte inesperada. Miriam sentiu seu coração acelerar, a misericórdia do Senhor estava visivelmente sobre eles. Contudo, em meio à celebração, um forte vento de descontentamento e egoísmo surgiu entre eles. Quem é este Moisés para nos guiar? E para que devemos seguir a homens? Queremos um líder à nossa maneira. Essas palavras, primeiro sussurradas, logo ressoaram como um clamor, e Miriam viu, horrorizada, como a unidade que se formara agora se fragmentava. Miriam sentiu a urgência de agir. Irmãos, lembrem-se das promessas de Deus. Ele é o nosso guia, nosso libertador. Estávamos em escravidão, mas agora ele nos trouxe liberdade, mesmo neste deserto. Mas a resposta não era esperada, e um clima de rebelião começava a se espalhar. Prostrando-se em fervorosa oração, Miriam implorava ao Senhor. Ó Deus, desfaz esta divisão, traz de volta a esperança. Não deixes que a dúvida controle o coração de teu povo. E uma sensação de temor reverente a envolveu, ela sentia que algo era necessário, uma resposta da parte de Deus que estava além do que poderiam imaginar. Enquanto isso, no alto do monte, no oculto da nuvem, Deus falava com Moisés, fazendo-lhe um aviso sério. O povo que te foi confiado está rebelde. Mas por meio de ti, quero mostrar meu poder mais uma vez. Eles verão e compreenderão que eu sou o Senhor que os conduz. Miriam, porém, não sabia que esse plano seria exceção à regra. Na sequência do que estava prestes a acontecer, o destino de muitos seria selado não apenas por questões de fornecimento de água, mas pela necessidade urgente de reconhecer a soberania de Deus em suas vidas. Ela percebia que o Senhor estava através dela, desenhando um plano em cada provação e talvez, mesmo nas divisões, um propósito divino surgiria. Qual seria a revelação que viria após isso? Indagava em seu espírito. O que Deus faria a seguir? Presenciar a queda e a grandeza de um povo em busca de resposta era uma indicação de que seu plano soberano ainda se desenrolava, e Miriam aguardava, atenta, pela próxima cena do drama divino que se apresentava diante deles. A tensão no acampamento aumentava à medida que os israelitas começavam a duvidar não só do seu líder, mas também da fidelidade de Deus. Miriam, esforçando-se para acalmar a multidão, convocou todos os corações aflitos. Olhem para as águas. Olhem o que o Senhor nos deu. Ele não nos abandonou. Mas os murmúrios prosseguiam como um vento impetuoso, e muitas vozes protestavam. Por que não fomos deixados no Egito? Ao menos lá tínhamos carne e pão. Exclamou um dos homens, seus olhos cheios de raiva e desespero. Isso fez com que a cobertura de alegrias e esperanças desaparecesse, deixando a nuvem de uma insatisfação prevalecer. Miriam sentiu o peso desta realidade, o cenário de um povo liberto agora era uma revolta. Moisés voltou-se para o Senhor em oração, e o temor o assolava. Conhecia bem a dureza de seus corações, as queixas e a falta de fé os faziam esquecer as maravilhas já presenciadas. No meio desse clamor, Deus também ouvia, mas falou a Moisés de uma maneira que trazia uma responsabilidade pesada. Leva o povo a perto da rocha. Fala com ela, e dela brotará água. Mas agora ouça, Moisés, teu coração se perturba. A minha instrução é clara. Ó Senhor, meu Deus, Moisés murmurou, a angústia sumindo-se em sua voz. Quando vieste a mim, eu disse que não sou eloquente, e essas palavras que estão no ar são prova disso. Com que força poderei levar a tua mensagem a um povo tão rebelde? Enquanto isso, Miriam olhava para o céu, aquilo que iria acontecer era uma questão de tempo.
A certeza de que a fidelidade divina não abandonaria o seu povo, mesmo diante de tantas dúvidas, começava a trazer paz ao seu coração angustiado. Ela realizou que uma nova ação de Deus estava prestes a se revelar, não só em forma de água, mas de um milagre muito mais intangível. E assim, perante a Assembleia, Moisés ergueu-se novamente, tomado por um espírito de ousadia, fez o que o Senhor lhe assegurara. Deus nos mandou para falar à rocha. O Senhor fará o que prometeu. Ele se dirigiu à rocha e disse: Escutem, rebeldes. Precisamos desta água? A quem vocês estão levantando suas vozes senão aquele que vos trouxe até aqui? O que Moisés não sabia, porém, era que sua frustração o havia levado a agir com ira. Ao invés de simplesmente falar com a rocha conforme instruído, ele, num momento de exacerbação, desferiu com a vara. 2 golpes ecoaram no silêncio tenso, e assim a água começou a brotar em abundância, mas o Senhor estava descontente. Enquanto o povo se aproximava, maravilhados, Miriam percebeu uma sombra se aproximando, criando uma atmosfera de inquietude. O que era para ser um milagre de reconciliação e união poderia se tornar uma fonte de divisão eterna. Ela sentiu que um caminho errado estava se desenrolando. Naquele instante, uma alvorada de intuições começou a fluir em seu espírito. Algo explicitamente importante estava prestes a ser revelado. O Senhor, àquela altura, dirigia-se a Moisés com um aviso grave que ecoaria na eternidade. Porquanto não acreditaste em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, certamente não entrarás na terra que lhes dei. Os corações de Miriam e de muitos se encheram de temor. A questão da obediência agora pairava indiscretamente sobre eles, e o que poderia parecer um simples momento de desespero tinha implicações eternas. A aprovação do bom líder os conduziria a uma escolha severa que afetaria as gerações vindouras. Os caminhos do Senhor são profundos e misteriosos, pensou Miriam, enquanto as ondas de agitação tomavam conta da multidão. Era naquela queda inesperada que a promessa de redenção do povo também se desenharia. Contava com a intervenção de Deus mais uma vez, deixando solenes perguntas no ar sobre o destino de todos. Como lidaremos com as consequências da falta de fé? Ela se indagava, sabendo que uma nova revelação aguardava para emergir. A história ainda não estava completa, e a fé de um povo começava a se definir nos próximos passos de sua jornada. Enquanto a água jorrava da rocha, o povo, inicialmente maravilhado, logo começou a murmurar novamente. Como podemos confiar em um líder que já não recebe a bênção do Senhor? Sussurros de descontentamento começaram a se espalhar como um incêndio em palha seca. Miriam, percebendo a inquietação crescente, buscou uma maneira de unificar o povo, de lembrar-lhes as promessas de Deus que já se cumpriram em suas vidas. Olhem ao nosso redor! Exclamou Miriam, levantando a voz para conter as vozes de reprovação. Não somos nós os filhos que testemunharam a glória do Senhor em nosso livramento? Lembrem-se das pragas que nos fortaleceram. A divideza do mar que nos levou à liberdade. Não se deixem levar pela dúvida que permeia o coração rebelde. Ao ouvir suas palavras, alguns começaram a acalmá-los, relembrando de como Deus tinha agido em meio a eles, mas a semente da desconfiança já havia sido plantada. Enquanto Moisés se afastava, abatido pela desobediência e pelas palavras pesadas que lhe foram ditas, ele se perguntava sobre a eficácia de sua liderança. O peso de sua falha permeava seu ser, e a desolação tomava conta dele. Na solitude que se seguiu, o Senhor manifestou-se a Moisés novamente. Não é só a tua liderança que esta prova afeta, mas a alma de toda uma nação que anseia por um coração que confia em mim, falou Deus com firmeza, mas também com compaixão. Tua falha se tornará um ensinamento para muitos, e é através desse sofrimento que eu estarei moldando a fé do meu povo. Moisés, em sua dor, refletiu sobre as palavras do Senhor. Compreendeu que sua aversão em obedecer gerava não apenas consequência pessoal, mas revelava uma fragilidade coletiva que precisava ser tratada. Se eu não tomarei posse da promessa, que meus erros sejam um sinal para este povo. Que eles aprendam não apenas a necessidade de fé, mas o poder de uma liderança verdadeiramente consagrada, ele murmurou, enquanto lágrimas de arrependimento brotavam de seus olhos. Entretanto, a multidão se dispersou, e as discussões fervilhavam sobre o que era seguro. O que faremos agora?
À frente, as dificuldades nos aguardam, alguns temiam, enquanto outros clamavam por força de volta ao Egito. Miriam compreendeu que o verdadeiro desafio estava em seus corações, e a divisão poderia se transformar em um espírito de unidade, caso eles se voltassem novamente a Deus. Amados irmãos, lembremo-nos de que o Senhor nos guiou. Proclamou Miriam com fervor. Visto que Moisés, um homem conforme o coração de Deus, tem nos conduzido até aqui, não devemos desviar nosso olhar da fonte que nos é oferecida. Esta água da rocha é um sinal. Nossa vitória está em perseverar na fé, mesmo quando a jornada parece insuportável. Enquanto suas palavras ecoavam, uma nova determinação começou a se formar entre o povo. A memória do que Deus havia feito por eles começava a resplandecer em seus corações. A fé começou a se erguer como um farol no escuro, e eles buscaram devolver a confiança em seu líder e na provisão divina. Logo, o Senhor mais uma vez visitou Miriam, falando-lhe em seu íntimo, revelando um plano que transcendia as dificuldades momentâneas. Estais no caminho certo, Miriam, mas haverá outros testes para vocês. O caminho rumo à terra prometida será sinuoso, mas cada passo será um testemunho da minha fidelidade. E de ti, levantarei novos líderes que conhecerão o meu coração. Miriam, sentindo a grandeza da responsabilidade que viria, olhou para a multidão que, aos poucos, começava a se unir de novo em um espírito fervoroso de esperança e fé. Sabia que algo grandioso se desenrolava na história de seu povo. O que será deste caminho ainda desconhecido? Questionou a si mesma, enquanto se preparava para desafios que moldariam não apenas a nação, mas a eternidade. E assim, um novo capítulo se iniciava. O plano soberano de Deus estava apenas começando a se revelar, partindo do espaço da dúvida e confronto da fé. As dificuldades poderiam levar ao desespero, mas um novo amanhecer divina se aproximava para os israelitas em sua jornada redentora. De quantas provações eles ainda precisariam passar antes de entrar na terra que prometeu? Em meio ao acampamento, a esperança começava a se reacender, mas as chamas da dúvida ainda ardiam inquietantemente nos corações de muitos. O Senhor, que outrora abriu o mar e sustentou o povo com maná do céu, tinha agora um desafio a apresentar. Era tempo de testar a fé de Israel mais uma vez, e Miriam, como um farol, deveria guiar a multidão através da escuridão da incerteza. Enquanto a multidão se reunia novamente ao redor da rocha, lembrando-se do milagre que ali ocorrerá, Moisés, com seus pensamentos pesados, caminhava para a tenda. A murmuração nunca se afastara completamente, mas hoje, diante de uma nova ordem, o Senhor o convidava para um caráter de ação que traria à tona a verdadeira liderança. Deus falou mais uma vez com sua voz suave, mas profunda, como um trovão distante. Moisés, disse o Senhor, prepara o povo, pois vou conduzi-los a um novo desafio. Um novo teste se aproximará, e é necessário que mirmidas ardem em seus corações. Convoca a assembleia e no Monte Horel mostrará o caminho que de aliança e submissão eu gosto. Obediente, Moisés atentou ao chamado do Senhor. Ao reunir o povo, Miriam ficou atenta, seu coração pulsando de expectativa. Irmãos e irmãs, ouçam. Começou ele, ainda sentindo a pesada sombra de sua transgressão. O Senhor falou comigo e nos conduzirá a uma nova prova. Escutem e se unam, pois ele é fiel. Naquele momento, o povo, tomado pela incerteza, virou seus olhares para a rocha onde a água jorrara, os milagres ainda reverberando ao redor deles. Mas, com um murmúrio crescente, alguns começaram a questionar. Por que devemos avançar quando mal sabemos se a terra prometida é real? E se encontramos mais dificuldades? Miriam, percebendo o tumulto crescente, elevou sua voz novamente. Creiam! Não esqueçamos o poder do Senhor. Ele nos deu seus sinais, e sabe que devemos permanecer firmes. Há uma terra rica diante de nós, fluindo leite e mel. Temamos ao Senhor e Ele nos guiará. As palavras de Miriam trouxeram alguma calma, mas a incerteza estava enraizada na alma da nação. Os pensamentos de um futuro incerto dançavam na mente de cada um. Moisés sentia o peso da responsabilidade e sabia que o êxito de sua liderança dependia de sua comunhão com Deus. Ele foi então ao Senhor em busca de direction. Ó Senhor, quero conduzir este povo,
Mas como posso quando a dúvida e o medo prevalecem em seus corações? De repente, o Senhor lhes fez uma revelação. Leva o povo a Miriam e diz a ela que será, mais uma vez, um instrumento de encorajamento e fé. Eu darei a você o sinal através dela uma canção que ressoará nos corações das pessoas como um cântico de redenção. Miriam, ao ser convocada, sentiu o peso da presença divina. Assim que começou a cantar, uma melodia feita de esperança e promessa nascia. A canção dançava entre os israelitas, ecoando a fidelidade de Deus, e cada palavra fazia com que as almas se elevassem. O espírito de união reacendeu, e a confiança na liderança reemergiu. Enquanto Miriam cantava, a nuvem da presença do Senhor começou a se formar ao redor do povo, mostrando que Deus estava ali, preparando um caminho para eles através das incertezas. As emoções encontradas começaram a ser moldadas em uma fé renovada, e assim, a canção gerou força na fragilidade. Mas o Senhor sabia que outras dificuldades aguardavam à frente, e no coração de Miriam haviam mais segredos divinos a serem revelados. Miriam, sussurrou o Senhor, o povo deverá também atravessar desertos e experimentar o amargo, mas sua canção corresponderá à minha promessa de que as dificuldades são apenas um passo em direção à vitória. Com o horizonte em mente e a promessa nos ouvidos, a jornada começava a se desenrolar em salmos de adoração e fé. O caminho continuaria a ser desafiador, mas as chamas da esperança ardiam mais forte. Eles não só caminhavam para a terra prometida, mas o fazem em um novo entendimento de quem Deus é. A história de Moisés, Miriam e do povo de Israel se aprofundava, e assim, uma nova revelação se aproximava. Que outras provas eles teriam que enfrentar antes de serem verdadeiramente levados ao cumprimento das promessas de Deus? E como essa nova jornada moldaria sua fé e destino? Enquanto a canção de Miriam ecoava por todo o acampamento, trazendo consolo e esperança, o Senhor preparava o coração do povo para o que estava por vir. Moisés, com o espírito renovado pela adoração e pelas promessas de Deus, subiu ao alvorecer a montanha de Hor, envolto pela presença do Senhor, que ainda pairava sobre os israelitas como uma névoa sagrada. Naquele espaço santo, Moisés prostrou-se, buscando sabedoria. Senhor, clamou ele, que teste é este que se aproxima? Como posso direcionar meu povo em sua incerteza? A resposta divina ecoou como um trovão nas montanhas. Moisés, você deverá enfrentá-los com firmeza. Apenas através das dificuldades a identidade do povo será forjada. Assim também o entendimento de que sou eu quem os guia. Agora, prepare-os para descobrir o que há em seus corações. Ao descer do monte, Moisés convocou toda a assembleia novamente. A multidão se reuniu, seus rostos marcados pela ansiedade e curiosidade. Povo de Israel! Ele disse, com voz firme, o Senhor preparou para nós um caminho. Ele nos pedirá que confiemos em Ele de maneiras que não imaginamos. Precisamos estar prontos para seguir adiante, mesmo na incerteza. Somente à luz da fé poderemos ver. Enquanto falava, a superfície calma do acampamento agitou-se com murmúrios. Alguns lembraram-se das dificuldades exigidas antes. Outros questionaram a coragem de seus líderes. A sombra da dúvida pairava mais uma vez, como um pesado cobertor. Miriam, percebendo a inquietação crescente, decidiu falar. Meus irmãos! O Senhor nos prometeu seu apoio. Lembrem-se de quem nos libertou da escravidão. Ele ainda está conosco. A canção que eu cantei não é apenas um som, é um testemunho da grandeza do nosso Deus. Ele é o nosso refúgio. Em cada deserto e prova, encontremos coragem em nossa adoração. Seu apelo ressoou entre os ocupantes da Assembleia, despertando um brilho de fé que começava a se acender novamente. Mas o Senhor tinha mais a revelar. Miriam, ouviu ela em seu coração, a canção é apenas o começo. Prepare-se para os desafios que também te transformarão. Um dia, você precisará lembrar que não há altura que não possa submeter, nem vales que não possam ser atravessados quando se crê. Sentindo a carga das palavras divinas, Miriam sabia que algo profundo estava para acontecer. Aquela revelação privada a deixou perplexa, mas também luminosa. Não era apenas o povo que enfrentaria o teste, mas ela mesma teria que se firmar em sua própria fé. As horas passaram,
e Moisés direcionou o povo para que empacotassem seus pertences. Novamente, eles se preparavam para partir, mas desta vez o clima era diferente. O Senhor havia enviado coragem e renovado entusiasmo. Contudo, no mesmo ato de preparação, uma inquietação brotou no coração de Miriam. O que significaria essa terra prometida, que aguardava o povo e também a ela? Quando a multidão finalmente se pôs em movimento, um líder em potencial oculto dentro de cada um começou a aparecer, mas também a sombra da dúvida pairou uma vez mais. Miriam olhou para Moisés, enquanto caminhavam em direção ao desconhecido. Por que continua em sua mente a incerteza? Perguntou ao irmão, com temor na voz. É o Senhor quem está à frente de nós, e Ele não me deixa esquecer as profundezas de nosso passado nem as maravilhas que ainda estão por vir. No entanto, há algo a mais, Miriam. Você tem um papel a desempenhar na luta que se aproxima, respondeu Moisés, a voz soando como um eco de determinação. Assim, partindo com seus pertences, uma questão pairava no ar como um orvalho matinal, a provação que se aproximava desafiaria a fé e os laços do povo. Miriam sentia que sua canção era só o prenúncio do que estava por vir, e que o seu próprio coração poderia ser posto à prova. Através da poeira que levantava sob seus pés, ela sussurrou aos ventos, Senhor, o que mais poderás revelar sobre o teu plano? Que transformação se desenhará nas vidas que estão para cruzar a fronteira entre o que é conhecido e o que deve ser acreditado? E assim, enquanto o povo avançava, a resposta de Deus aguardava em algum lugar entre as sombras da revelação e as luzes da vitória. A jornada a conduziria diretamente ao desejo do coração de Deus, mas em que forma essa verdade se manifestaria? À medida que o povo avançava pelo deserto, os filhos de Israel se viam cercados por um imenso silêncio, quebrado apenas pelos ecos de suas sandálias na areia quente. O horizonte se estendia diante deles, como um vasto mar de possibilidades e, ao mesmo tempo, um deserto de incertezas. A luz do sol escaldante refletia suas esperanças e ansiedades. Miriam caminhava ao lado de Moisés, sua figura forte, sempre disposta a encorajar, mas agora ainda mais introspectiva. Irmão, disse ela em tom baixo, o Senhor me revelou que haverá um teste que moldará nosso futuro. Qual será a natureza desse teste? Estaremos prontos para enfrentá-lo? Moisés parou, olhando com severidade para o horizonte. Miriam, o nosso Deus é um Deus de promessas. Em breve, Ele nos levará a um lugar de abundância. Não posso responder a todas as suas perguntas, mas sei que a nossa fidelidade a Ele será o que nos sustentará. Precisamos nos preparar, pois cada um de nós será chamado a demonstrar fé em ação. As palavras de Moisés se fixaram na mente de Miriam, como uma chama que se acende na escuridão. No entanto, a inquietação não a deixava. Ela observava o povo, a mistura de esperanças e incertezas nos rostos cansados e endurecidos pelo deserto. Como poderiam todos eles encontrar unidade no meio de tamanhos desafios? Enquanto atravessavam um vale árido, uma sombra crescente apareceu à distância, e rumores começaram a circular entre o povo. É a terra dos filisteus? Alguns murmuravam com ansiedade. Talvez devêssemos voltar ao Egito. Outros exclamavam, suas vozes cheias de desespero. Miriam, sentindo a crescente pressão sobre seus ombros, tomou uma decisão audaciosa. Povo de Israel! Clamou com a força de sua alma, não nos deixemos levar pelo medo. O Senhor é nosso escudo e proteção. Celebremos a nossa liberdade, pois não fomos libertados para retroceder. Um silêncio se instalou momentaneamente, antes que um murmúrio de apoio começasse a se espalhar, ainda que hesitante. Moisés fez um gesto firme, pedindo não apenas paciência, mas também confiança. Lembrem-se das maravilhas que o Senhor fez. Ele nos guiou através do mar, e ainda está conosco. O incentivo de Moisés e a coragem de Miriam começaram a restabelecer a fé, mas não sem custos. Miriam, e se eles não forem espontaneamente receptivos? Questionou um líder da tribo. O que acontecerá se decidirem virar-se contra nós? Nesse momento, o ar estava pesado, um prenúncio de algo mais profundo se aproximando. E ali, em meio a incertezas, o Senhor falou ao coração de Miriam mais uma vez, lembrando-a das palavras da canção que canta após a travessia do mar. Lembre-se,
filha de Israel, a verdadeira força reside na fé expressa em adoração. Com o espírito revigorado, Miriam começou a entoar uma nova melodia, uma canção de esperança e declaração de fé, e o povo, guiado por sua voz, começou a se juntar, melodia após melodia. A canção se levantava como uma oferenda ao céu, elevando-se sobre a preocupação e o medo. Enquanto isso, uma nuvem de inquietação pairava sobre Moisés. Ele sabia que o deserto não era apenas um teste de resistência física, mas um teste espiritual profundo. E a resposta que ele procurava estava mais próxima do que imaginava. A terra prometida não seria apenas um lugar físico, mas um estado de coração e fé. Senhor, murmurou Moisés, que a nossa jornada nos leve ao que tu planejaste, e que nossas almas sejam moldadas em cada passo. Traga à luz a verdade a que devemos nos apegar, pois não é apenas o ego do povo que está em questão, mas o teu nome glorioso. Assim, enquanto as vozes se elevavam em uníssono, a jornada adiante se tornava mais do que uma travessia física. Era um caminho de transformação e revelação, onde cada um, incluindo Miriam, enfrentaria seus próprios desafios e, por meio da fé, se tornaria parte integrante do plano redentor de Deus. Mas, no coração das promessas, uma nova realidade se desenhava. O vislumbre de uma tribo se afastando, murmurando, incendiava a preocupação de Moisés. Esta jornada será marcada por nosso compromisso inabalável, mas prova e luta virão. Que Deus mostre a sua glória em meio aos desafios que ainda não conhecemos. Enquanto os filhos de Israel caminhavam, o dia havia começado a perder sua luz, e a sombra das montanhas se alongava sobre o deserto. O murmúrio que antes se espalhara entre o povo agora se tornará um lamento sutil que pulava de coração a coração. Uma preocupação crescente envolvia as tendas e os ânimos. Estamos seguindo Moisés, mas para onde vamos? Ecoava entre eles. A inquietação de Miriam crescia em intensidade, tal qual a tempestade que se forma a partir de nuvens sombrias. Em seu íntimo, a canção que antes brotara com força agora parecia vacilar. Para onde Deus os conduzia, se não podiam ver a terra prometida? Ó Senhor, fortalece-nos, sussurrou ela, buscando direção diante da incerteza. Moisés, percebendo a mudança no espírito do povo, retirou-se um pouco para buscar a face de Deus. Ele subiu a um pequeno monte, longe do tumulto que começava a ecoar entre eles. Contudo, enquanto Moisés se achegava ao Senhor, vozes começaram a se erguer entre os israelitas, e as dúvidas se transformaram em murmúrios de revolta. Por que não nos deixaste no Egito? Para morrer aqui de sede? Alguns reclamavam em desespero, ladrando suas dores ao céu. E o Senhor, que é sempre fiel e justo, ouviu os clamores da multidão. Ele chamou Moisés, instruindo-o com um plano divino: vai à rocha, e dela tirarás água para o povo. Êxodo 17h06. Com o coração pulsando de expectativa, Moisés desceu, beatificando ao povo as instruções celestiais. Mas o peso da incredulidade já começava a prevalecer. Precisamos de água. Não confiamos mais em ti. Um homem gritou, enquanto outros o apoiavam, ergueram a voz em clamor. Moisés, angustiado, se virou para Miriam, buscando nela a força que sempre encontrara. Mas, irmã, não esquecemos do Deus que nos resgatou? Como pode essa incredulidade persistir entre nós? Miriam sentiu a profundidade das palavras de seu irmão. No entanto, assim como as ondas do mar se agitam antes da tempestade, um presságio pungente se alojou em seu coração. A inocência da fé estava se corroendo, e logo um sentimento de medo sufocante tentava dominar a voz de adoração. O povo, antes unido em louvor, começava a descer numa espiral de descrença. Quando Moisés chegou à rocha, a penumbra se tornará um cenário dramático. Com a vara que o Senhor lhe ordenara, ele golpeou a rocha, mas sua voz, carregada de ira, ecoou: porventura, tiraremos água desta rocha. Êxodo 17h10. Assim fez, e a água fluiu em abundância, lavando o chão e os ânimos, mas a ira de Moisés fez com que o Senhor falasse: por não terem crido, não entrarás na terra que te dei. Números 20h12. O peso das palavras pairou, pesada como o silêncio que se seguiu. O desabafo se tornará uma queda, e a esperança do povo novamente estremecera.
Miriam, cheia de emoções conflitantes, sentiu uma dor profunda na alma. A jornada de seu povo não era apenas física, mas espiritual, e agora se via diante da ironia sobrenatural que revelava o poder de destruição que a incredulidade pode incutir até em líderes. O que será de nós? Sua mente questionava, enquanto a verdade e a promessa pareciam se distanciar. Somente o Senhor conhece os caminhos ocultos, murmurou, lembrando das palavras que outrora lhe foram confiadas, perscrutando o horizonte com a esperança de que o que parecia ser o fim fosse apenas o caminho para um novo começo. Enquanto a brisa tão intensa quanto a inquietação passava entre eles, uma nuvem de glória desceu ao acampamento. O Senhor estava prestes a mostrar não apenas seu julgamento, mas também sua misericórdia. E, em meio a um drama de queda e distância, o plano divino começava a tomar forma. Quando a redenção se manifestar, haverá um novo caminho. Pensou Miriam, determinada a reencontrar a adoração e a fé. Mal sabia ela que o agir do Senhor estava apenas começando, revelando ao povo o poder da obediência e da confiança, um testemunho que se ergueria das cinzas de um deserto. E assim, o eco dos nomes sagrados reverberava em seus corações, enquanto Miriam, em seu espírito renovado, aguardava a próxima revelação, mas o que virá em nosso caminho provará que mesmo na prova a glória de Deus será vista. Enquanto a poeira do deserto se assenta sobre os pés cansados dos israelitas, Miriam sente o peso das promessas de Deus pairando sobre sua vida e seu povo. O eco da murmuração que outrora ameaçara sepultar a esperança agora se tornará uma oportunidade divina. O Senhor, conhecedor das fraquezas humanas, estava prestes a revelar sua fidelidade de uma maneira que desafiaria o entendimento de todos. A cena que se desenrolava diante deles era um alerta espiritual, a retidão de um líder exposta e a fragilidade da fé do povo. Moisés, o homem escolhido para guiar Israel, agora sentia o peso de sua desobediência, e a palavra de Deus reverberava em seu coração como um eco profundo. Miriam, observando o abalo nas convicções de seu irmão, sabia que a confiança não poderia ser quebrada, e a unidade era essencial. Senhor, murmurou Miriam, fortalece nossa fé em tempos de revés. Leva nosso povo a olhar além do presente e a compreender tuas promessas sempre cumpridas. Certa de que a intenção divina estava em movimento, ela reuniu mulheres ao seu redor, encorajando-as a manterem a esperança viva. A melodia da adoração precisa soar mais forte do que os lamentos e dúvidas. Enquanto as vozes femininas se elevavam, uma nova determinação permeou o acampamento. A canção começou como um sussurro e logo se transformou em um hino que reverberava através da areia. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Ele nos salvou do Egito e não nos deixará à deriva. As notas da canção enredaram-se na atmosfera, criando um espaço sagrado onde a presença de Deus começou a se manifestar. Nesse clima de adoração emergente, o Senhor novamente se dirigiu a Moisés, que agora caminhará entre seu povo com um coração pesado, mas determinado. Ele oscila entre a sensação de falhança e a urgência de liderança. Moisés, disse o Senhor, não temas, é pela fraqueza do homem que minha força é revelada. As palavras de advertência que trouxeram cuidado a ti também podem tornar-se aprendizado para o povo. Moisés, revigorado pelos conselhos de Deus, levantou-se diante da assembleia, sua voz autoritária ressoando como um trovão. Filhos de Israel! Gritou, ouvirei as suas queixas, mas saibam que o Senhor não os abandonará. Aprendamos com os nossos erros, a fé deve ser nossa lança. Hoje, mais do que nunca, precisamos nos recordar das maravilhas que ele fez. Enquanto os israelitas escutavam, Miriam sentiu que decisões cruciais estavam sendo tomadas. O tempo para a entrega e o perdão se aproxima, murmurou a si mesma. Mas a pergunta que a assombrava era, o que o Senhor ainda tinha guardado para eles? Um sopro de antecipação e temor tomava conta de seu espírito. Um oficial, ao ver a multidão se agitar novamente, ergueu a voz. Mas o que faremos a seguir? Estamos no deserto, a sede ainda permeia o ar. A água nos foi dada, mas e a comida? A dúvida espiralou rapidamente e a murmuração se intensificou. Miriam sabia que era hora de agir para manter a união do povo. Tomando sua posição, Miriam assumiu seu papel como defensora de questões espirituais e sociais. Amados irmãos, lembrem-se das palavras do Senhor.
Ele jamais nos abandona. Através de seus sinais e maravilhas, Ele nos guiará até o lugar que prometeu. Leitemos suas promessas e as proclamemos, pois o medo não pode nos dominar. A atmosfera começou a mudar enquanto ela falava, algo dentro de cada um reavivava, como se as chamas da fé estivessem reacesas. Aquela determinação coletiva estava prestes a olhar além das dificuldades e lembrar que o que os aguardava não era apenas alimento físico, mas uma aliança de vida e esperança eterna. No cerne daquela convocação, Miriam sentiu que Deus estava orquestrando algo poderoso. Enquanto o cumprimento dos planos divinos se desdobrava, uma nova prova estava se aproximando. Seria necessário submeter-se a uma nova forma de dependência e tornar-se um testemunho dos milagres por vir. E sua própria jornada espiritual também subitamente seria colocada à prova. Nas próximas horas, o Senhor, enquanto orava na sua mente, fez-se ouvir. Miriam, prepara vosso espírito, pois o que vem precisa de corações afeições. A confiança nas lições do passado moldarão as decisões futuras do povo. Através da quebrantação, uma unidade indesviável será forjada. Diante desse novo mandamento, Miriam entendeu que não se tratava apenas de resgatar o presente, mas de preparar uma nova geração para o que estava por vir. Assim, enquanto estavam entre incertezas, ela começou a entoar uma nova canção, uma melodia de expectativa e entrega que falava não apenas da necessidade, mas da entrega confiante à providência divina. Ó Senhor, Deus Altíssimo, nossas vozes se levantam em adoração. Pois a recompensa da nossa jornada se aproxima, e a tua mão cuida de nós. A canção dançou em meio aos desertos ardentes, e a lembrança do que Deus já fez começou a se firmar no conhecimento coletivo. O que ocorreria a seguir? Os desafios viriam, mas a interseção entre a incredulidade e a fé trariam à luz um desígnio divino que moldaria a história da salvação. Que nova revelação aguardava os filhos de Israel? Com o espírito expectante, Miriam percebeu que o caminho a seguir não era apenas sobre o que eles receberiam, mas quem eles se tornariam ao se renovarem pela fé em meio à adversidade. Assim, a jornada em direção ao propósito divino começava a se revelar, aguardando o desenrolar da soberania de Deus.